Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quentíssima quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Quente porque a temperatura entre Polônia e sua vizinha Bielorrússia foi às alturas. Eu já explico, eu já falo sobre isso, mas é uma situação tão quente que pode gerar um conflito armado entre OTAN e Rússia. Logo mais falo sobre isso. Antes quero dar um pitaco aqui sobre economia. O governo norte-americano apresentou ontem números altíssimos da inflação. O SGT Repórter diz hoje que os preços ao consumidor subiram na taxa mais rápida em uma década neste mês de outubro. Isso informou o Departamento do Trabalho, dizendo que o índice de preços ao consumidor subiu 0,9% em outubro, comparado com o mês de setembro, superando as expectativas de um aumento de 0,6%. Em comparação com outubro de 2020, os preços subiram 6,2%, superando expectativas de um aumento de 5,8% e a maior taxa anual de 1990. A maré de preços em alta acelerou-se, segundo o SGT Repórter, por conta de uma péssima política monetária ou financeira americana, entre outras coisas. O Departamento do Trabalho descreve a inflação de outubro como ampla, com aumentos nos índices de energia, moradia, alimentação, transportes e também comércio de veículos novos e usados. Os preços da energia, por exemplo, subiram 4,8% no mês, com o preço da gasolina chegando a 6,1% de aumento em comparação com o mês anterior. O índice alimentar também subiu a 0,9% no mês e 5,3% ao longo de 12 meses. E isso, claro, está levando um desconforto ao investidor americano, que já não sabe exatamente como proteger o seu dinheiro da inflação. Muitos buscam o ouro, outros a prata, mas o que mais está crescendo são as criptomoedas. Atenção! Se nós vemos aqui, por exemplo, um informativo como esse que vocês estão vendo aqui, do Crypto Bubbles, veremos que as criptomoedas têm gerado, sim, muito ganho, muito lucro durante o ano. Eu estou aqui numa tabela que mostra do lado esquerdo as criptomoedas, o nome das moedas, depois a coluna do seu valor no momento, na hora, a captação, o valor de mercado, o volume de negociações em 24 horas e depois o rendimento ou o prejuízo que deram as notas na hora, no dia, na semana, no mês e no ano. E é exatamente aqui a coluna do ano que nos interessa. Vejam, por exemplo, que o Bitcoin teve uma valorização de 322% nos últimos 12 meses. E aí se pergunta, o que dá tanto rendimento assim? A outra moeda famosíssima, companheira do Bitcoin, o Ethereum, teve 924% de aumento nos últimos 12 meses. Não é brincadeira, não. Agora, se descermos aqui, em relação às outras criptomoedas, veremos que a maioria delas, a maioria esmagadora, deu lucro. Vocês estão vendo aqui tudo em verde. Hoje, a lucratividade do dia para a maioria das criptomoedas está em queda, mas durante o ano, como vocês estão vendo, as 100 principais moedas negociadas esse ano, todas elas no verde. São raras as moedas que deram prejuízo. Peguei uma aqui, por exemplo, a DAI. Ela teve um prejuízo de 0,7% durante os últimos 12 meses, mas são casos raríssimos. Isso quer dizer o que exatamente? Que devemos todos investir imediatamente em criptomoedas? Eu não posso dizer isso,
ainda que muita gente me peça algum conselho nessa área, eu não estou autorizado a dar nenhum conselho ou nenhuma dica de investimentos. Não tenho essa autorização e nem moral para isso. Eu, para falar em investimentos, para dar algum conselho, teria que ser, evidentemente, um sujeito vencedor nessa área, o que não é, em absoluto, o caso. Mas fica, então, o registro, pelo menos. As criptomoedas estão vencendo barreiras antigamente intransponíveis, ou consideradas intransponíveis hoje no mundo. À custa de quê? Da força dos investidores. A situação é tão favorável às criptomoedas que a Índia, por exemplo, já estuda uma maneira de legalizar as criptomoedas no país. E é bom lembrar que a Índia, sim, tem muito consumidor lá no país. Uma matéria saída no SGT Repórter diz que o governo indiano está tentando acelerar um projeto de lei modificado sobre criptomoedas a ser apresentado na sessão de inverno do parlamento indiano. Espera-se, diz o SGT, que a legislação de criptografia da Índia adote uma abordagem de caminho intermediário para equilibrar as preocupações de todas as partes interessadas. Bem, o que seria esse caminho intermediário? Em junho de 2019, o Ministério das Finanças da Índia publicou um projeto de lei de criptografia intitulado Proibição de Criptomoeda e Regulamentação da Fatura Oficial da Moeda Digital, um nome longo e pomposo que proibia negociações em criptomoedas no país. Este mesmo projeto, com este mesmo nome, foi apresentado no início desse ano ao parlamento indiano, que já o recusou. Então vejam, de 2019 para cá, o pensamento do governo indiano em relação às criptomoedas mudou e muito. Hoje, o secretário das Finanças da Índia já fala num caminho do meio para as criptomoedas. O caminho do meio seria algo como não proibir, mas também não tomar nenhuma atitude como El Salvador, por exemplo, que adotou oficialmente a criptomoeda. Seria algo como criar mecanismos para a negociação da criptomoeda, que o governo tenha pelo menos algum controle, ou pelo menos saiba quem está negociando as criptomoedas. E aí surge, evidentemente, a ideia de criar ETFs lá na Índia, ETFs de criptomoedas. O primeiro passo para a admissão total das negociações em criptomoedas. Imaginem a Índia aderindo às criptomoedas progressivamente, o que não causará no mercado. É claro que os preços tenderão a subir, principalmente o do Bitcoin, que hoje está aí na casa dos 67, 66 mil dólares. E pensar, meus amigos, que eu já comprei Bitcoin a 27 mil dólares. Tinha umas merrequinhas e comprei os tais bitcoins a 27 mil dólares. Mas aí fui levado a acreditar que era uma furada, porque criptomoedas são ilegais, os governos acabarão cortando as mesmas. Então, quando ela deu uma despencadinha, eu logo vendi tudo. Pois é, hoje, aqueles 27 mil dólares estariam aí na casa dos 67 mil dólares, o que me daria um bom lucrinho, não é mesmo? Pois é, tem gente hoje achando a mesma coisa. Criptomoedas como Bitcoin a 60 mil dólares? Não, isso é caríssimo. Amanhã depois os governos acabam com isso e eu perco tudo. Quem sabe não, porque os governos tentaram de tudo barrar as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, e não conseguiram, estão se rendendo a este fato. Por quê? Porque todo mundo tem ou quer ter criptomoedas hoje, e essa é a força das criptomoedas. É o mesmo que os diamantes representaram
para aqueles que precisavam fugir da Europa na Segunda Guerra Mundial. Os diamantes são eternos, diz a frase, mas mais do que isso, valem muito e são pequeninhos, pode-se guardar em qualquer lugar, difícil de ser encontrados. E aí, isso quer dizer que fortunas podem ser deslocadas em pequenos espaços, sem que ninguém saiba. Foi o que salvou muita gente na Segunda Guerra Mundial, os diamantes. Hoje, a situação é muito parecida com a da Segunda Guerra Mundial. Não preciso entrar em detalhes. Daí porque muita gente, não só para fugir da inflação, mas também do que pode vir por aí na chamada economia global, está buscando a criptomoeda como uma garantia para salvaguardar o seu patrimônio. É preciso ficar de olho nas tais criptos. Mas é insegura, professor? Sim, é insegura se a internet cair um dia ou for totalmente proibida. Aí fica difícil negociar as criptomoedas ou minerá-las. Mas se isso acontecer, bem, aí é porque será praticamente uma hecatombe mundial num nível bastante apocalíptico e prejudicará a todos indistintamente. Mas, por enquanto, a música está tocando e é preciso dançar. Vamos, então, à notícia tensa do dia. O que está acontecendo entre Polônia e Bielorrússia? O que está acontecendo é que milhares de imigrantes estão ali na fronteira entre Polônia e Bielorrússia, tentando entrar à força na Polônia. Bem, o que esses migrantes estão fazendo ao tentar entrar na Polônia é, segundo o primeiro-ministro polonês, uma atividade política comandada pelo ditador bielorrusso Alexander Lukashenko. Sim, porque os migrantes aos milhares são, na sua totalidade, sírios ou curdos. E aí pergunta-se, o que sírios e curdos estão fazendo tão longe da Síria, como, por exemplo, na Bielorrússia, e agora tentando entrar na Polônia? Estão lá servindo como massa de manobras para criar um clima entre OTAN e Rússia. E a situação é tão grave que a Rússia ontem mandou os seus poderosos bombardeios para a região. São bombardeios da classe Tupolev, que levam mísseis atômicos. Além de serem gigantescos, sim, são armados com bombas atômicas. A situação é mais tensa ainda porque a Polônia disse que teve que abater vários desses migrantes que tentaram entrar à força no país. Bem, em relação a este clima, é preciso lembrar que a Rússia defende a Bielorrússia e a Polônia é defendida pela OTAN. Aonde isso vai dar exatamente? Pode dar, sim, num conflito. Outro foco de conflito entre OTAN e Rússia está na Bósnia-Herzegovina. Este nome voltará aos noticiários. É claro que essa informação é bastante complexa, eu ainda vou falar sobre esse novo foco de tensão na Europa nos próximos vídeos. Mas, além de Bósnia-Herzegovina, Polônia e Bielorrússia, há também as manobras militares da OTAN no Mar Negro, que levaram a Rússia a aumentar o tom da conversa. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse hoje que o aumento de tropas da OTAN no Mar Negro é uma brincadeira com fogo. Ele disse: a presença da OTAN no Mar Negro é brincar com fogo, é uma tentativa de testar a resistência da Rússia, advertiu ele. Ele disse também que
Os Estados Unidos devem avaliar seriamente os riscos que estão correndo ao provocar a Rússia no Mar Negro. Esses riscos são relacionados à atividade de militares da OTAN no Mar Negro. Eles, os militares americanos, realizam periodicamente as chamadas atividades de treinamento, mas que são, na realidade, ações provocativas, denunciou Ryabkov. Esse é um momento bastante tenso, portanto, que está envolvida toda a Europa, a OTAN, a Rússia, etc. e tal. Eu já venho falando sobre isso. Mais interessante nesse caso é a posição dúbia da Alemanha, que toda vez que se mete para falar de problemas entre Rússia e OTAN, pende sempre para a Rússia. Mas ela foi indicada, a Alemanha, pelo próprio Biden ou pelos Estados Unidos como porta-voz da OTAN nesses últimos dias. E aí já se pergunta, afinal, de que lado está a chanceler Angela Merkel no momento? Ela está, parece, ao que tudo indica, sempre em cima do muro, mas toda vez que cai para o lado da Rússia, dizem as más línguas. Bem, eu vou ficando por aqui. Tenho alguns compromissos hoje, peço desculpa aos amigos se não responder aqui aos comentários, mas preciso sair logo assim que publicar o vídeo. Por falar em publicação do vídeo, peço aos amigos que nos sigam no canal do Professor Belay no Telegram, porque o YouTube não está informando a muitos dos inscritos as publicações aqui dos nossos vídeos. Não é o caso do Telegram. Sempre que nós postamos um vídeo aqui, o Telegram avisa na hora, mas você precisa nos acompanhar por lá. Canal Professor Belay no Telegram. À noite eu volto, quem sabe eu estou com muita vontade de fazer uma live para falar mais sobre essas questões, um tanto quanto periféricas, como criptomoedas e coisas do gênero. Quem sabe à noite eu volto. Mas então fica aí o recado. Hoje eu não poderei responder os comentários imediatamente. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.